Sejam muito bem-vindos a mais um Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. Para você que ainda não nos conhece, nosso programa surgiu para que você, morador, condômino, entenda aí as situações que estão ocorrendo tanto no nosso país. Algumas cômicas, algumas trágicas, algumas preocupantes. Qual a melhor maneira para a gente agir, como que a gente sai dessas situações, mas principalmente como evitá-las. Hoje nós temos dois excelentes convidados. Temos aqui o Maurício. Maurício, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui, a presença de vocês. Maurício, de onde você é, por favor? Sou do Recife, Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. E temos aqui Romeu. Agradeço pela oportunidade e a gente poder passar um pouco aí das coisas que a gente vive aí no dia a dia, de casos interessantes e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, como vocês sabem, tudo isso só é possível com o nosso patrocinador, a Repinte, e especialista em restauração predial. E para completar o nosso time de hoje, temos o Dr. Maurício Bertero. Dr. Maurício. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Muito prazer. Bom dia, prazer Maurício, prazer meu. Obrigado pela oportunidade novamente. E hoje nós temos aí um xará. Pois é. Veio lá de Recife. Recife. Prestigiar o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Maurício, conta pra gente então aí o seu caso. A gente tem observado muito nos condomínios a questão do álcool. O álcool é um problema, eu diria, sério. Não pelo álcool em si, mas por conta da idade das pessoas ou menores que estão ingerindo álcool. E o pior é que eles fazem isso na área comum, na piscina, né? E houve um fato interessante que o morador ligou para mim: Maurício, tem a maior confusão na piscina agora, tem um bocado de pessoas lá, ele não identificou exatamente idade nem nada, e estão bebendo, e eu vou lá. Aí eu desci, né, que eu sou síndico orgânico, desci, cheguei lá e identifiquei. E eu cheguei logo naquela de xerife, né? E que é um erro. É um erro. A gente não deve chegar dessa forma. Eu estou falando uma forma que a gente não deve chegar, de xerife, não. A gente deve chegar bem tranquilo, mas depois que eu vi a minha atitude, eu recuei e fiz: quem é o responsável, qual apartamento é responsável do evento? Aí, é fulano, é cigano. Me acompanha, por favor. Aí eu levei no outro, separado de todos, e qual é a sua idade? Ele fez, qual é a sua idade? Aí ele fez 17. Você não, com essa garrafa de álcool na mão, você não pode estar. Qual o seu apartamento e tal? Vou chamar seus pais nesse exato momento. Né? Aí quando eu fui falar com os pais disseram: não sabia, não sei, mas está aqui embaixo, seu filho, né? Com vários colegas de escola se deleitando na área de piscina com álcool, né? Então eu imediatamente fui cancelado a festa, né? O evento no caso, as bebidas foram separadas e a festa encerrou nesse momento. O bom da história é que eles até entenderam, né? Os menores, porque eu sempre tive um relacionamento com os menores bom, né? E eles entenderam e a gente, falei com os pais e a história foi amenizada dessa forma. Né? Você sabe, eu queria até aproveitar para o pessoal que está assistindo a gente, nem todo mundo sabe o que é um síndico orgânico. Um síndico orgânico é um síndico morador, é um síndico que reside naquele condomínio onde ele está atuando como síndico. E um outro ponto que eu queria passar, e realmente é um grande problema, álcool, né, com menores, isso é um ponto preocupante. Então, doutor Maurício. A situação apresentada aqui pelo meu xará, meu amigo Maurício aqui, é uma situação, como você disse, preocupante, porque envolve menores num espaço coletivo com a utilização de bebida alcoólica, né? O que me chamou a atenção, né, principalmente no início do seu relato, foi a informação que você nos trouxe da maneira como você inicialmente chegou para lidar com essa situação, né, que você chegou meio que numa posição de xerife,
Hoje nós vemos muitas vezes situações criadas dentro do condomínio, seja com um síndico orgânico, às vezes até com um síndico profissional que tem uma qualificação, uma capacitação mais adequada, direcionada para lidar com esse tipo de situação, que muitas vezes se coloca nessa condição do xerife, numa posição mais autoritária, para poder resolver os problemas ali que são diários, são frequentes e das mais diversas naturezas, né? A posição, né, no caso, né, de uma pessoa com um autoritarismo e não como uma autoridade, ele acaba trazendo um resultado muito mais prejudicial e não conseguindo, na maioria das vezes, resolver aquele conflito, resolver aquela situação, resolver aquele impasse. Então, muitas vezes, né, nós temos aqui tido a oportunidade de tratar assuntos envolvendo moradores, conflito entre relações de vizinhança, e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com 2 síndicos trazendo situações que envolvem conflito com a participação deles, né? Porque o problema do conflito, né, de uma necessidade aí de uma até mediação, não envolve apenas a relação de vizinhança, não envolve apenas os condôminos, né, daquele espaço, daquele local. Muitas vezes ela envolve a própria administração, o próprio síndico, né, seja orgânico ou seja profissional, que precisa saber lidar com essa situação, ou muitas vezes precisa ter também ali a ajuda, né, de alguém que possa direcionar esse tipo de atendimento, porque a partir do momento em que você não consegue se colocar, né, na posição do outro e ver de que maneira resolver aquilo, envolvendo um problema, né, sério, com menores, com bebida, a possibilidade de se agravar uma situação, ainda bem que você conseguiu ter um resultado positivo, porque reverteu, né, esse posicionamento, é trazer uma consequência mais grave, trazer uma consequência mais prejudicial do que o próprio problema em si. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de alertar, chamar a atenção, é justamente para posicionamento, né, dos síndicos que se deparam com essa situação cotidianamente, ter essa visão, né, de não apresentar ali uma condição de autoritarismo, a autoridade, mas sempre buscando identificar de que maneira lidar com aquele processo, de que maneira reverter e fazer com que aquele morador infrator, aquele visitante, aquele convidado que talvez esteja trazendo um prejuízo ao condomínio numa questão infringindo as normas ou trazendo algum problema até de relacionamento, ele possa ser resolvido de uma maneira adequada. E a maneira adequada é realmente você buscar ali uma solução em que a parte ela se sinta, né, responsável por aquilo que está sendo causado e que ela tem que ter a atitude dela compreendendo aquilo que ela tem feito de errado naquele determinado momento, né? Então, essa reversão que você teve, né, no seu posicionamento, com certeza acabou fazendo com que aquele problema pudesse ser direcionado para os pais, que são os responsáveis, nesse caso, pela providência necessária com os filhos, por serem menor, mas levando e conduzindo da maneira correta a quem de direito. Doutor Maurício, eu vou aproveitar e vou trazer o Romeu para a conversa. Então, Romeu, eu tenho aqui 2 pontos importantes que eu percebi aqui nessa história, nesse caso. Primeiro, bebida alcoólica na piscina. E o pessoal esquece que se você está com uma garrafa, se você está com um copo, se isso cai dentro da piscina e quebra, você tem que esvaziar a piscina do condomínio. Gente, isso é um transtorno, isso é um custo absurdo e altíssimo. E um outro ponto importante, eu depois vou até perguntar para o Maurício, mas vou pedir para você dar a sua opinião antes, normalmente nos condomínios você tem aí um número de convidados que você pode trazer para a piscina, né? E esse, no caso, estava fazendo uma festa. Ao meu ver, eu acho que ele excedeu o número de convidados também. Romeu, qual a sua visão? Então, eu vejo assim, sabe, hoje a gente está vivendo uma sociedade que muitos valores invertidos, né? E vejo que algumas crianças ou adolescentes, eles são criados pelo condomínio, tá? O pai, né, ele é um mantenedor, ele tudo mais, só que chega uma hora ele delega para o condomínio, né? Então, já casos de crianças que foram criadas no condomínio, e essa situação da bebida, que eu acho hoje assim, a gente vive uma liberdade que ele pode beber. Quer dizer, o pai não manda mais, assim, não tem mais o pátrio poder, né? O poder de falar, você não vai fazer isso, você não vai beber. E isso hoje é um grande problema que a gente vem enfrentando no condomínio. E eu enfrento de uma forma que, primeiro é saber exatamente assim, é menor, é maior, para a gente poder tomar uma atitude. Então, se é menor, a gente avisa o pai, fala, fulano, seu filho estava com bebida alcoólica, não sei se foi autorizado por você, mesmo sendo autorizado por você, é proibido
ele ficar bebendo num espaço público que é o espaço do condomínio, né? Aí a pessoa pede desculpa, outras dizem, não estou sabendo. Normalmente eles falam que não estão sabendo, para depois tomar uma atitude. Mas o que eu realmente faço quando aconteceu esse tipo de situação é chegar lá e falar, ó, você é menor, não pode estar bebendo e não pode beber aqui. E acabou. Em nenhuma dependência do condomínio. Se insistir, vai ser levado para o seu pai, vai levar uma advertência e tal. Isso é o que realmente... E eu, na verdade, eu não tive ainda nenhum problema exatamente da pessoa não aceitar nada, porque quando você se coloca firme e falando que aquilo que ele está cometendo, né, é um ato infracional, ele, na verdade, ele já, né? E o pai, né? Autoridade e não autoritarismo, né? Exatamente, é o que a gente... Bom, então vamos agora ver o caso do Romeu. Vamos ver aqui o que o Romeu conta pra gente. Seguindo o caso dele, eu tive um caso de um jovem já adulto, né? E hoje o que acontece principalmente, né, nos prédios que vem acontecendo, que eu atendo, são prédios de alto padrão, que muitos filhos já beirando os 30 anos moram com os pais ainda, né? Porque a vida é boa. E eu tive tenho um caso lá de uma situação que o rapaz chegou alcoolizado, tá? Chegou alcoolizado, com o carro alcoolizado, e na hora de estacionar ele bateu no carro do vizinho, ele raspou. O carro do vizinho custava mais de R$1 milhão, entendeu? Aí ele deu uma raspada, só que como é tudo monitorado, ele raspou tal e pegou o elevador e foi embora. Aí no outro dia o vizinho ligou para mim e falou, fulano, queria saber se não fui eu que ralei meu carro na rua, porque de vez em quando eu chego meio alto, se não fui eu. Aí nós fizemos todo o rastreamento. Quando ele entrou, que várias câmeras dava para fazer, o carro dele não tinha nenhum risco. E na garagem, o cidadão, dando a ré, raspou o carro dele e foi embora. Aí esse vizinho ficou muito bravo. Imagina se eu chego louco aqui e vou sair batendo em todo mundo e tal. Aí eu falei, fulano, eu vou estar à tarde aí no condomínio, vamos bater um papo? Aí ele desceu já, entrou na sala lá, né, porque onde já se viu, né, uma situação dessa, eu me dá o direito. Eu falei, não, isso não dá o direito. Não dá o direito de você chegar bêbado aqui e querer bater em todos os carros, porque alguém fez algo errado. Mas antes disso eu já tinha visto quem era, já tinha ligado para o pai, né, embora o outro sendo maior, eu liguei para o pai porque é o proprietário do apartamento. Liguei para ele, falei, fulano, aconteceu isso aqui, um negócio meio desagradável e tal. Falei, inclusive eu estou com a filmagem, passei a filmagem para ele. Aí ele falou assim, você me desculpa, né, você sabe, filho e tal, né. Falei, não, tudo bem. Falei, então me passa lá o contato dele, a gente vai acertar e tal. E o cara que sofreu dano, ele ficou muito bravo, né? Porque ele achava um absurdo que naquele prédio não poderia acontecer isso. Que o cara, isso é a sociedade, é o que a gente vive, esse é o momento. E conseguir contornar que ele não brigasse realmente com outro morador. Que entendesse que, aconteceu poderia ser você no lugar mas se fosse eu ia chamar eu falei, eram 2 horas da manhã, 1 hora dessa o cara não ia querer ligar te incomodando, falando que aconteceu um acidente, né? Mas é isso, o álcool, né? E graças a Deus que ele só bateu nesse daí, né? Porque ele poderia descer... não foi maior, né? Descer 2 pisos raspando todos, né? Então, mas são as coisas que a gente vive do condomínio, né? São 2 situações aí envolvendo, né, a questão do álcool, e isso é algo que realmente precisa ter uma atenção, né, bastante apurada, para que não se tente resolver situações, né, no momento, ali no calor da emoção, principalmente quando alguém estiver sob efeito de álcool, né, numa situação em que até a própria racionalidade da pessoa vai estar comprometida, né, mesmo estando errado, mesmo estando numa condição comprovada através das câmeras, de tudo que foi feito,
não era o momento adequado e vocês, né, fizeram da forma correta, fizeram toda a apuração necessária, o levantamento, né, para que seja comprovada a responsabilidade daquilo que foi causado, do dano e do prejuízo que deve ser ressarcido pelo responsável da unidade, e posteriormente, né, numa maneira amigável, chamaram a pessoa para que pudesse ser apresentada ali toda a situação. Porque quando a pessoa, muitas vezes, ou sabendo ou não tendo conhecimento do motivo pelo qual ela vai ter que responder à administração ou ter que se responsabilizar por alguma coisa, a primeira reação da pessoa é tentar se defender, né, se colocar numa condição, né, de que não, eu tenho uma justificativa, aconteceu de tal forma. Então, assim, é necessário ter todo esse preparo, ter esse entendimento para tratar o problema dentro da condição mais adequada, se aquele não é o momento oportuno, seja por uma questão de ânimos exaltados, seja por uma questão do emocional da pessoa, estar ali tomando a frente do racional, o procedimento correto é justamente buscar ali todas as bases e informações necessárias para que aquele problema ele possa ser tratado numa oportunidade mais adequada, numa situação posterior. Porque se isso, muitas vezes, né, nós observamos que no calor da emoção ou, né, no momento em que acontece o problema, se tenta resolver aquele conflito, aquela situação que se deparou, o resultado não sai da maneira adequada ou de acordo com aquilo que é esperado, porque o momento não é o correto, o momento não é o mais adequado, as condições não são favoráveis. Então, uma grande preocupação que deve existir sempre, né, por parte do síndico, do gestor do condomínio, é buscar o momento correto e a forma adequada de levar aquele problema, de levar aquela condição que pode vir a ser um conflito, dependendo da maneira como isso não for tratado, e não resolvendo a situação e trazendo uma complicação maior, né? Pois não. A gente, não sei se vocês já viram, às vezes a gente presencia um acidente de trânsito na rua. O cara desce querendo fuzilar o outro. Aí vai passando o tempo, daqui a pouco os dois estão conversando. Se esperar mais um pouquinho, eles vão tomar uma cerveja. Vê que coisa, que pérola você está trazendo aqui. É deixar um pouco, não enfrentar, porque numa rota de colisão, todo mundo vai se prejudicar. Né? O ideal é você sair da rota. Né? Não, eu perdi, mas não colidi com nada. Né? O ideal é sempre esse, é você fugir da história do enfrentamento. E outra coisa, meus bens, né? Meus bens, você pode xingar quem você quiser, então isso é muito ruim. Né? E voltando à questão do álcool das crianças, lá no meu condomínio, há muito tempo atrás, a gente fez o síndico mirim. Excelente. E esse síndico mirim, não levei à frente, mas a gente fez uma parte. O que mais me chamou a atenção até hoje foi uma das crianças que desceu toda arrumada, como se ela tivesse para ir para uma missa, ir para uma igreja, ir para uma festa. Indo trabalhar mesmo. Eu achei aquilo fantástico. Inclusive, essa criança hoje é um médico, já é professor universitário, né? Eu sou síndico desse prédio há mais de 25 anos. E essa criança hoje é um médico famoso e professor universitário. Quer dizer, então, já nessa época, essa criança já tinha um olhar de seriedade para o entorno onde ele morava. Né? Isso eu achei... E essa proposta que você levou para o condomínio é muito interessante, porque uma das questões que mais contribuem, né, para que você consiga dirimir conflitos, solucionar problemas, é a questão da empatia. Né? Você se colocar no lugar do outro. E a criança ela tem muito mais facilidade de pôr isso em prática, né? Porque ela não tem tanto apego a situações que os adultos muitas vezes já se colocam, não, é meu direito. Né? Se lembram muito do direito, mas muito pouco, às vezes, da responsabilidade e do dever. E a criança não, ela já tem esse enfoque realmente de participar, é uma brincadeira para ela aquilo, que se leva muito a sério, porque ela se sente ali responsável em contribuir no aprendizado, né? Que vai fazer com que aquela questão, né, de conscientização, dela se colocar no lugar do outro, dela se preocupar, né, com aquilo que pertence à coletividade, também faz parte do aprendizado dela, da vida dela. Essa situação do síndico mirim é muito interessante, porque, inclusive, num dos condomínios, né, que eu participo também, foi feito um processo de plantio, né, na área do bosque, ali de mudas, né, de ipês, etc. E quem fez todo esse trabalho foram as crianças. Né, porque é um condomínio bastante extenso, ele tem uma área verde jardinada bastante grande, e que as crianças, né, por ter todo aquele espaço, acabam atropelando, passando por cima de tudo, e muitas vezes não tendo cuidado com o paisagismo, com a jardinagem daquele condomínio. E nesse processo de você trazer a conscientização, de você fazer a criança participar desde a infância, né, da sua responsabilidade em cuidar
né, daquilo que é o coletivo, em cuidar daquilo que pertence a todos os moradores, vai incutindo na cabeça dessa criança, na sua formação, a participação dela, a responsabilidade dela no resultado, que é uma coisa que para a mediação é fundamental, a pessoa se sentir participante daquilo para buscar a solução do problema, né? Ela já tem o problema, ela vem para aquela discussão, ela vem para aquele encontro, ela vem para aquela oportunidade de trazer aquele assunto em pauta, mas buscando sempre defender os seus direitos, né? Aquilo que lhe pertence, aquilo que na razão e no emocional dela só cabe a ela, né? Mas muitas vezes se esquece, né, de se colocar no lugar do outro, de se sentir responsável pelo todo. É a coisa, o problema aparece e o condômino vem em cima do síndico e o síndico diz o seguinte: vamos juntos resolver esse problema. E um ponto importantíssimo que eu estou vendo aqui é a semente que a gente está plantando, porque se a gente lembrar, teve aí em um episódio com a doutora Ana Pretel que ela mencionou aí dos 100 anos do edifício Martinelli, que é um dos edifícios icônicos aqui da cidade de São Paulo e tal. Então, as pessoas passaram a morar em condomínios há pouco tempo. E essa geração que hoje mora, a grande maioria, não tem esse costume, porém esta nova, que a gente está tendo essa possibilidade de ensinar. Esse síndico mirim que o senhor criou, esse médico, eu tenho certeza que isso teve um impacto na vida dele maravilhoso. Este é um morador consciente, é um morador que sabe direitos e deveres de quem mora no condomínio. Essas crianças que fizeram o plantio desse paisagismo nesse condomínio, com certeza hoje tem a consciência de que não vamos destruir, não vamos depredar o nosso condomínio. Então, assim, estamos finalmente preparando a nova geração para viver bem e de uma maneira muito melhor. Quer entender, ver uma coisa interessante? Lá na minha cidade, tem alguns condomínios que estão sendo criados para pessoas mais humildes, tipo Minha Casa Minha Vida, não é? Então, houve uma primeira reunião do condomínio que eu ouvi falar, que o síndico inicial, o gestor, foi lá e ele pensava que não ia ter ninguém lá. E a reunião estava super lotada. Aí ele ficou sem entender o motivo daquilo ali. Aí ele descobriu: não, doutor, a gente quer entender, a gente quer saber como é que funciona esse negócio de condomínio, que a gente nunca morou nisso, não. A gente quer entender isso. Então a gente está aqui para justamente entender, né? Quer dizer, então é uma coisa importante isso aí de... Então, o doutor Maurício falou uma coisa interessante, que eu faço um trabalho muito grande, até inclusive um dos sites aí que eu participei, eu falei sobre a empatia, que eu acho que isso é realmente importante. Eu tive um problema sério, problema de um menino que era mal criado com os funcionários. Sim. Meu pai paga condomínio. Uma moradora foi falar com ele, falou: mas o meu pai paga condomínio. Paga o seu salário. Não, falou para uma moradora. Mas o meu pai paga condomínio, eu posso. Aí aconteceu um negócio com o funcionário, aí eu cheguei até o pai do menino, falei: quando está acontecendo uma coisa desagradável, seu filho está desrespeitando, e quando ele desrespeitou o morador, é um problema com o morador. Agora, quando é um problema com o funcionário, é um problema meu. Sim. Então, mesmo sendo com o morador, eu poderia resolver, né? Mas quando foi funcionário, eu fui resolver, expliquei para ele, falei: está acontecendo isso. Falei: seu filho é um menino bacana, só que ele vai começar a ser taxado no prédio como um menino mal educado. Já cria estigma, né? Ele vai como um mal educado e você vai ser taxado como o pai do mal educado. Falei na boa com ele, conversei. Excelente. Aí ele falou assim: não, eu peço desculpa. E quem foi o funcionário? Eu falei: foi o funcionário, claro. Ele falou: não, pode deixar. Passou lá uns 2 dias, o menino foi lá junto com a mãe, pediram desculpa para o funcionário, o menino não deu mais trabalho. Um ponto importante que eu quero passar aí também para todo mundo, que vocês entendam que quando vocês tomam uma ação, uma atitude negativa com qualquer colaborador do condomínio de vocês estão criando o quê? Vocês estão gerando um possível passivo trabalhista. Gente, esse colaborador, ele está lá trabalhando, ele não está lá para ser ofendido, para ser desrespeitado, por passar nada disso. Então, se essa pessoa sai do condomínio e entra judicialmente para pedir esses reparos, que é de direito dela, todos os moradores vão ter que pagar por isso. Essa conta, no final, é dividida por todos. Então, conscientizem os seus vizinhos
que esse é um problema de todos, não é apenas entre aquele que está sendo agredido e o agressor. E isso está sendo cada dia mais fácil de ser comprovado, até porque todo mundo tem, né, o seu celular, ali a possibilidade de filmar, de gravar, né, som, áudio. E dificilmente a pessoa faz sozinho, né? Ela está sempre com alguém, ou está sempre alguém, principalmente quando é funcionário, que vem esse trabalho da subserviência, que vai para cima da pessoa e fala, meu pai paga condomínio, eu quero que você, entendeu? E não é assim, mas a gente acabou saindo bem, eles pediram, o menino pediu desculpa para os funcionários, o funcionário entendeu que também eram mães, sabe, como que realmente é complicado adolescente. E o importante foi, assim, que ele não deu mais trabalho, né? E o pai, o trabalho que eu fiz, o pai fez o trabalho da empatia. Falou, imagina você trabalhando, acordando cedo, vai lá trabalhar e vem um mimado te maltratar. O que você acharia? Não gostaria. Então, é assim que funciona, não é? É o trabalho da empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? Sempre. E aí eu nessa coisa falei, você é um empresário, se coloca no meu lugar o seu funcionário numa situação dessa. E passei a situação do Renato, falei, é uma situação jurídica, né? Mas deu tudo certo. Professor Maurício, é um enorme prazer tê-lo aqui. Vejo em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você gostou do nosso programa, dê seu like, compartilhe, comente. Se você conhece alguém que está com problemas parecidos, ou até você mesmo, entre em contato conosco, teremos todo o prazer de gerar aí uma mediação, ou até mesmo vocês venham e participem aqui do programa. Maurício, foi um enorme prazer tê-lo aqui, muitíssimo obrigado pela sua participação. Me sinto honrado por estar aqui. Romeu, muitíssimo obrigado mais uma vez por tua presença. Renato, eu que agradeço a oportunidade. É tão bom a gente poder repartir aí para os outros as coisas que a gente vive, né? O dia a dia do condomínio, e principalmente o pessoal aí que vai assistir, ver que é tão comum e a gente pode evitar realmente acontecimentos desagradáveis no condomínio. Estou aí, Renato, precisando, só me chamar. Obrigado. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Gostaria de lembrá-los que nada disso seria possível sem a Repinte, nossa especialista em restauração na área predial. E vejo vocês na próxima semana. Muito obrigado e até breve.